Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Cassete Estragada. Eis pá, que saudades. Comigo está Álvaro Cunha do Sem Bilhete. Que saudades, pá. Também tinha saudades, Álvaro. Parece que já não falo contigo há quase um mês. O engraçado é que quem vai estar a ouvir isto vai estar a ouvir o episódio cronologicamente, por isso não se vai perceber do grande hiatus que houve entre a gravação do anterior e deste. Epá... Grande hiatus é como quem diz 3 semanas. Pá, sim, nem sempre há tempo, né? Além de termos a vontade, andamos a arranjar uma forma de ter um horário mais preciso e em princípio já não vai haver tantas falhas. Se for, culpem-me a mim e não o Adriano, tá bem? Já agora, para avisar, o podcast vamos tentar mantê-lo quinzenalmente. Para já, no futuro... Se tudo correr bem, teremos um mês ou outro onde talvez consigamos fazer semanalmente. Isso seria mesmo o ideal. Já agora, só fazendo aqui um alerta. Hoje eu não estou a gravar com as mesmas condições que costumo ter. Estou a gravar diretamente com o gravador e pronto. É natural que sintam que a voz não está tão grave. Eu realmente é a primeira vez que eu uso este gravador sem o auxílio da câmara. E esta é a forma como eu gravo sempre. Pronto. Hoje vamos falar de Naruto, o falhado. Por acaso, como é que se pronuncia? Naruto? É que eu estou tão habituado a ler que eu já não me lembro como é que eles costumam dizer no anime em PTPT. Ou... Eu tenho a ideia que no final, naturalmente a dobragem tem falhas, ok? Não é consistente, é tipo como isso também acontecia com os Digimons. Umas vezes podem dizer Naruto e noutra Naruto. Exatamente. Eu acho que era isso que acontecia. Para mim é Naruto, estás a ver? Mas eu tinha a ideia que o anime do Naruto até tinha tido mais cuidado que era normal nessa altura em termos de pronunciações. Epá, Acho que eles até tinham tentado manter a japonesa. Mas a dobragem de Naruto passou por 3 estúdios, pá. Ok. Entendes? Aquilo deu 1001 voltas. Yeah. Então é natural, eu não tenho a certeza, porque eu só o Naruto mesmo dobrado, eu só vi só o clássico. Depois o Shippuden demorou muito tempo a vir, então acabei por ver noutro site. Yeah. De qualquer forma, neste episódio vamos nos manter no original, ou seja, na parte 1 do manga. Mas no manga tratam mesmo isso como parte 1 e parte 2? O manga tem mesmo parte 1 parte 2, não existe lá o termo Shippuden. É como Dragon Ball, o Dragon Ball Z também não é Z no manga. No original. É contínuo. Exatamente. Pronto, a diferença é que no Dragon Ball também não há parte 1 e parte 2, é mesmo contínuo. No Naruto há a mesma diferenciação, parte 1 e parte 2. Tanto que eu, quando era mais novo, eu até tinha uma certa esperança que se a parte 1 era ele em criança, se a parte 2 era ele em adolescente... Querias ver uma parte 3 com ele mais velho. Exatamente, eu pensava que a parte 3 seria ele em adulto. Pronto, eu até fazia uma certa fanfiction na minha cabeça e pensava, olha, se a parte 1 tem como vilão principal quase sempre o Orochimaru, a parte 2 é mais o Jakatsuki, então na parte 3 faz sentido que seja o Sasuke, que era mais ou menos o Sasuke a ir ascender, a seguir mais ou menos o caminho que o Orochimaru também seguiu, em relação até entre o Orochimaru e o Jiraiya. Exatamente, o Jiraiya revia-se a si mesmo, né? No Naruto, Exatamente. O melhor amigo que vai para o lado mau. Yeah. Se bem que eu não acho que propriamente o Orochimaru uma má pessoa, eu só acho que teve azar. Já não me lembro o que é que caracterizou para a personagem dele se tornar assim. É assim, no manga que eu me lembro ele não tinha assim muita justificação, ele é um pouco... Ele só tinha medo de morrer, correto? Ele tinha medo de morrer e também não tinha crescido com pais, mas eu discordo aí com a cena de que ele não era mau, ele era horrível. Tanto que eu acho que, pronto, isso teríamos de falar do Shippuden, basicamente. Mas eles mais à frente tentaram-no redimir de alguma forma, isso é uma coisa que não me parece fazer muito sentido. Porque no original eles mostram-no quase como um Voldemort ali, e ele tem pouca cena de redenção dentro de si. Aliás, não há nada que ele faça que possa ser bom na parte 1. Ele usa crianças que depois morrem por ele ou diretamente. É interessante que depois todos o veneram. Literalmente é igual ao Voldemort. Tem uma data de seguidores. Também tem a cena da serpente e tudo. Exato, tem uma data de seguidores, mas ao mesmo tempo é só ele para ele. Exato. Se bem que o Voldemort tinha uma forma maior de mostrar empatia, amor, ele queria ser amado. Quem? O Voldemort? Eu sentia um bocadinho isso nos filmes. Acho que, basicamente queria era que as pessoas o seguissem e o adorassem, mas não propriamente amassem, porque
porque o próprio Voldemort não sabe o que é o amor. Pelo menos isso era... Mas pronto, já estamos a variar. Se fores ver teorias de 2005, 2006, alguns fãs meio que achavam que o Orochimaru ia ser tipo o vilão final ou algo assim, mas eu por acaso acho que nunca tive muito essa ideia. Acho que o Orochimaru sempre foi mais... Era vilão para a parte 1 e mais ou menos uma pedra no caminho do Sasuke. Porque ele não tinha muita ligação com o Naruto. Uma coisa que eu até achava interessante era que o Orochimaru, logo aquele vilão, um dos vilões principais, ele não queria muito saber do nosso protagonista. Ele queria era saber do amigo do protagonista. E achei que isso criou uma dinâmica interessante. Mas eu lembro-me perfeitamente da primeira vez que o Orochimaru encontra o Naruto e ele logo sabe que ele tem a raposa. Nessa altura, ou seja, na altura onde a raposa sai e é depois posta novamente no Naruto, o Orochimaru, já a aldeia estava contra ele ou ainda não tinha descoberto? Porque eu tenho bem curiosidade, porque eu noto que pelo menos os 3 ninjas grandes, como a Tsunade, o Jiraiya, estavam bastante distantes da aldeia nesse tempo. Na altura em que houve a invasão da raposa. Isso não foi explorado em fillers? Acho que sim. Acho que ele só traiu a vila, basicamente, ou tornou-se criminoso depois. Posso estar errado, porque é assim, eu sei a informação que está no manga e por acaso há muita coisa que é mostrada em fillers e o problema é que muitos deles podem ser contraditos porque eles não são canon, daí chamarem-se fillers, porque não foi o próprio Masashi Kishimoto que os escreveu. Tendo em conta os tempos, acho que ele só se virou contra a aldeia em si, ou a aldeia virou-se contra ele, aliás, ou descobriu que ele andava a fazer experiências em crianças e em pessoas, só descobriu depois. É que eu lembro-me, mesmo, pronto, em Shippuden sabemos como tudo aconteceu, estás a ver, mas eu sempre me perguntei como é que ele sabia que o Naruto era o rapaz da raposa, o que é que tinha acontecido, porque literalmente aquilo era sigilo na aldeia toda. Sim. Acho que nem parte da Ambo sabia que ele tinha a raposa, porque a mim não faz sentido tipo os ninjas da elite saberem todos, porque facilmente um ia-se descambir e contar. Foi o maior segredo da vila, se reparares. Toda a gente sabia e o Naruto só soube tipo com 12 anos. Mas por acaso, todos os pais sabiam. Pronto, não sabiam que era filho do Yamato, por exemplo. Minato. Porquê que eu... Yamato é outro. Mas nota-se também que o Masashi Kishimoto obviamente não pôde planear tudo desde o início. Quando o primeiro capítulo do Naruto foi escrito, que deu no primeiro episódio, aquilo era a ver se desta vez ele conseguia que o Naruto fosse publicado. Já ele antes tinha publicado um one shot, se não me engano. E à medida que a história se foi desenrolando é que ele foi desenvolvendo um pouco mais os próprios personagens da aldeia. Por isso, no início, quando tu sabes que aquilo é algo que o Naruto não sabia, mas toda a gente da aldeia sabia, tu não sabes estágios suficientes para ver contradições. Mas depois, quando os pais aparentemente sabem todos e tipo a aldeia é pequena assim, até é estranho eles tratarem-no mal, porque eles deveriam saber que ele é filho do Hokage que se sacrificou e também deveriam saber que a raposa não está propriamente a reencarnar-se nele, como no primeiro capítulo. Está a querer. Exato. Há uma cena que eu não gostei nada, é que o primeiro episódio apresenta logo o vilão, né? Que lhe conta que ele tem a raposa. Só que depois ele literalmente desaparece e só volta num filler. E eu acho isso um bocadinho triste. Porque eu acho que ele podia ter sido aproveitado para fazer algo mais. Até no intuito para saber mais informações. Eu lembro-me que o Zabuza teve um desenvolvimento enorme. Tanto que ele, do episódio 10 ao episódio 8 até ao 20 quase, literalmente foi o arco do Zabuza, onde tens bué reviravoltas. Há uma batalha, sim. O Zabuza fica ferido, depois montam uma emboscada. Depois também tiveste... Eu não sei se aquilo deu polémica do Naruto depois conhecer o Haku? Exatamente, o discípulo do... Sim, o Haku. O Haku, e ele pensar que é uma rapariga, mas quando depois é um rapaz. Eu não sei se houve algum tipo de polémica na época. Polémica porquê? Não, por nada. Aquilo foi lançado em 2001 ou 2000. O manga, pelo menos. O anime deve ter sido 2002. Por acaso é interessante e eu não me estou a lembrar como é que foi feito na dobragem portuguesa, mas eu estou a lembrar a tentarem tornar a cena mais caricata do que foi na original. Dá-me a crer que
até é relativamente comum haver às vezes este tipo de piadas em animes. Havia um anime que era o Ranma, que era um gajo que se transformava numa gaja ou algo assim, e também tens bués personagens que são masculinos em manga Sim. que têm um aspecto feminino. Por isso, não, acho que isso não causa. Mas lembro-me controvérsia. numa cena gira que a primeira vez que o Naruto foi reconhecido ao pé do Sasuke, em que ele encontra os Abusai e decide transformar num Shuriken enorme. Eu lembro-me Pois bem. eles antes transformavam-se em objetos inanimados. Isso é que era bem fixe. Eles depois continuaram com isso. Eles ainda fizeram isso no início do Shippuden, ainda fizeram, não sei se Sim. depois, mas eu achava a cena gira. Tu podias, por exemplo, Era uma cena mesmo à ninja. escondeste numa kunai e o teu amigo lançar-te por uma janela e tu tens que fazer algo. Também me lembro daquele que fazia testes psicológicos no exame para o Chunin. Tipo, em que o Naruto não preencheu nada na ficha. Todos os outros ali e ele passou sem sequer responder a uma pergunta. Porque esse é o seu jeito ninja. Viste em português do Brasil. Não, ouvi em português de Portugal, mas geralmente quando vejo algum vídeo brasileiro eles usam muito. Estás a ver que há uma frase que o Naruto está constantemente a dizer? O meu caminho ninja. Exatamente. E tipo, em japonês tu sentes bem nisso e na brasileira fica-te bem na cabeça. Na de português eu não me recordo para veres. Mas também me lembro bastante do hype que foi quando o Naruto dá com a kunai na mão. Eu lembro-me que essa cena arrepiava-me bué. Sabes que eu soube da existência de Naruto ainda antes de começar a ir para os Estados Unidos ou para Portugal, porque a minha irmã via. Ela arranjava os episódios mesmo em japonês, com legendas feitas por fãs. Sim. E eu lembro-me de memes mesmo bué antigos, que isto devia ser que 2003, 2004. Eram memes que mostravam como é que o Naruto seria censurado pelo mundo. E depois mostrava essa cena dele a espetar uma kunai na mão. Mostrava que nos Estados Unidos seria ele agarrar numa maçã e numa lancheira. Sem sangue, claro. Com cara. Mas a cena, pelo menos na versão portuguesa, ficou exatamente igual. Não sei se mudaram alguma parte do texto. Eu lembro-me que é o seguinte, eu estava a acompanhar Naruto, eu mais ou menos um bocadinho tarde. Eu estava no meu 7º ano e aquilo foi seguindo. Eu estava a seguir os episódios em português. Ok? Os meus amigos até faziam os símbolos, os sinais para os justos, por exemplo. Eu nunca consegui fazer, eu sou bem mal de dedos, então era horrível. Eu também não conseguia. Depois houve uma espécie de hiato na dobragem, mais ou menos no exame Chunin, ok? E depois nunca mais dobrava os episódios. E eu continuei a ver os episódios em português do Brasil, ok? Quando terminei a listagem de episódios dobrados em português brasileiro, eu decidi, calma. Vou para o espanhol e depois do espanhol terminou e ainda fui ao italiano e só depois é que eu disse caraças, japonês. E depois tinhas um site brasileiro chamado Naruto foi parar à net, em que saiu os episódios todas as semanas legendados em português do Brasil. E então qual é que é a melhor dobragem? Eu lembro-me, a mim marcou-me imenso a brasileira e a espanhola. A espanhola também me lembro de algumas coisas. Mas estas coisas também aconteciam com outras séries. Por exemplo, Detetive Conan foi dobrada em 25 episódios, depois fui passando até chegar à japonesa. Eu literalmente, durante 2 anos eu tive uma boa base de italiano e de espanhol. Hoje em dia não me lembro de nada, mas as bases estão cá. Sabes que eu fiz algo parecido é com o Dragon Ball, que eu vi bués episódios do original em português do Brasil. A cena é que eles voltaram a redobrar e dobraram o Kai. Eu gostava que cá em Portugal tivessem feito o mesmo, de uma forma mais séria. Sim. O Kai chegou a passar pela SIC Radical e era fixe que a SIC tivesse preocupado em fazer o que fez com o Super, em reunir a equipa antiga, que ainda fosse possível, e dobrar esses episódios. Sim. Mas no que toca a Naruto, não sei se sabes, Naruto antes de sair dobrado em Portugal, saía legendado na SIC Radical. Sim, eu apanhei uns quantos episódios aí também. Tanto que é o seguinte, que como isso aconteceu, havia muita gente que já estava tão habituada à versão japonesa que nunca chegaram a terminar de transmitir o Naruto Shippuden legendado. E isso ainda fez com que as pessoas mais se afastassem e fossem procurar à internet. Estás a ver aquele arco filler do Naruto, acho que é filler,
do Naruto tem que lutar contra alguém que também tem um bocadinho do chakra da raposa dentro dele. Isso é no original ou no Shippuden? Shippuden, não sei se te lembra. Acho que eu sei mais ou menos, mas eu nunca acabei de ver esse arco. Eu normalmente não via fillers. Mas literalmente isto, e depois entrou num hiato enorme e só vários anos depois é que continuaram a série do Naruto na SIC Radical, ok? Sim, sim. Depois com o lançamento da SIC K acabou por piorar um bocadinho, porque agora retornavam as dobragens da série Naruto e a versão legendada começou a ficar para trás. Sim. E isso acho que afastou muita gente. Eu lembro-me, a mim também me marcou, toda a gente fala da luta do Rock Lee com o Gaara, que é tipo a melhor animação, luta de todo o Naruto em geral, porque é uma animação bué fluida. Sabes que eu, para aquele episódio dos 3 grandes shonens, eu revi essa parte da animação e não achei muito fluida, sinceramente, em termos de animação. Mas eu também, é assim, eu gosto da luta no manga, bastante. Também está boa no anime, mas não está assim tão fluida quanto isso. Há quem diga que, tipo, em termos de... é melhor, tipo, tu não tens nenhum protagonista à luta. Sim. E a luta... Tipo, eu sinto que o Rock Lee depois começou a ser posto um bocadinho de parte. No Shippuden. E todos os personagens secundários, basicamente. Repara que na parte 1 tu acabas com quase todos os personagens da idade do Naruto a tentarem-no ajudar para ir buscar o Sasuke. E quase todas essas personagens ficaram bem irrelevantes mais tarde. Dão bem destaque à relação entre o Hyuga e a Hinata. Isto é estranho porque são os dois Hyuga. Mas entre o Neji e a Hinata, e como o facto do Neji podia ser um prodígio maior que todos eles e depois veio-se a revelar alguém que se calhar não tão forte. Yeah. Não sei se te lembras, o Neji era tipo o prodígio, era o melhor ninja. Tanto que até no final da parte 1 ele continuava a ser grande prodígio. Eu até pensava que para aí no Shippuden ou em alguma época mais tarde, quando o Sasuke já estava mau, eles iam fazer a hype para uma possível luta entre o Sasuke e o Neji acontecer. Que eles nos Chunin Exams eles queriam lutar um contra o outro, mas nunca aconteceu. Eles nunca lutaram, pois não. Eu cheguei a pensar que talvez essa luta acontecesse mais tarde, mas com o Sasuke em vilão. Ou seja, haveria a possibilidade da luta até ser mortal ou ter consequências mais graves. Se calhar a morte dele tinha sido mais nobre aí do que como foi. Eu não senti nada. Yeah. Nadinha. Pois. Mas pronto, isto aqui também às vezes acabamos... eu acabo muitas vezes por ir um pouco para fanfiction pessoal quase, porque também segui o Naruto durante tanto tempo, tipo 10 anos, tipo fui seguindo o manga e por isso fui acompanhando as teorias e eu próprio criando as minhas teorias. O único que passou no exame de Chunin foi o Shikamaru, não foi? Mas eu não sei porque é que eles não deram a possibilidade a outros de ter passado, porque eu percebo que o Shikamaru foi quem mostrou ser o mais brilhante. Sim, ele era calmo nas suas decisões, pensava. Mas os outros não se portaram assim tão mal, ou portaram-se? Eu não acho, o que eu acho é que se calhar tipo, só naquela batalha ali, porque supostamente aquilo seria uma espécie de torneio onde toda a gente podia passar, mas cada batalha ia dar uma oportunidade de eles destacarem. Isto é um bocadinho parvo, mas o Naruto só se destacou na batalha do Neji, que só tiveram uma única oportunidade, e se pegarmos nisso até faz sentido. E também houve o azar que nessa batalha ele derrotou o Neji, que foi bem surpreendente para boa gente, mas ao mesmo tempo ele teve a ajuda da raposa, não foi? Ele teve algum chakra. Sim. Ou seja, teve uma espécie de batota. Por acaso é pena porque eu gostei bué dessa luta, gostei principalmente também da conclusão que isso cria, que é que tu não és propriamente, tu não precisas necessariamente nascer um falhado, tu é que fazes o teu destino. Mas ao mesmo tempo é um pouco contraditório, principalmente com o que é revelado mais tarde, que é que o Naruto afinal tem genes especiais. Sim. E ele tecnicamente ganhou essa luta porque tinha uma vantagem. Uma cena que torna essa luta épica é que já reparaste, cada vez que o Naruto está numa espécie de monólogo, há aquela música de Naruto que começa a tocar de fundo. Acho que... Sabes, o nome que dão é essa cena que ele faz, de começar a falar e convencer os maus a tornarem-se bons. Quase todos eles, vais ver. Chamam-lhe Talk no Jutsu. Tem uma técnica sexy, tem uma técnica para tudo.
Mas olha, qual é que é o teu arco favorito? Vamos recapitular. Aí na parte 1 há o arco do treino, o arco dos Abusa, depois é os exames Shunins, que tecnicamente tem duas partes, que é os exames e a invasão. Tem o arco da Tsunade e por fim tem o arco do Sasuke, de irem recuperar o Sasuke. Isto é o seguinte, eu tenho duas... o meu arco preferido é o arco dos Abusa, ok? Sim. E dos restantes arcos eu tenho momentos que guardo na minha mente. Por exemplo, guardo muito perfeitamente quando o Naruto conhece o Kabuto e depois é traído, por exemplo. Nos exames Chunin. Ou quando... Lembro perfeitamente... Estás a ver aqueles lacaios do Orochimaru que estavam a tentar proteger o Sasuke de ser levado? E eu lembro perfeitamente... Aquele dos ossos, não sei se te lembras dos... Sim, lembro-me. Esse era Kimimaro, não é? Acho que sim. Esse aí também tinha uma história em que literalmente ele seguia o Orochimaru até ao fim do mundo se fosse necessário. E tu aí notas que ele está completamente nas mãos dele. E depois também tens o arco da Tsunade, que eu gosto bastante, que mostra uma evolução enorme no Naruto enquanto pessoa. Tu literalmente vês o Jiraiya a sair todas as noites para ir ter com mulheres, o Naruto literalmente sozinho a treinar por si. Tu notas que o Jiraiya aos poucos vai olhando para o Naruto e vai valorizando o seu esforço. E eu acho que ele naquele momento ele nota que podia ser um padrinho melhor. Obviamente tu não notas, tu não sabes que ele é o padrinho, mas tu quando descobres para a frente, eu acho que ele vai se sentir mal por não ter estado tão presente e ao pé dele mais cedo. Há uma cena que eu gosto bastante, que é quando a Tsunade reconhece o Naruto. Porque ela via o marido e não sei quem era o outro. O seu irmão e o marido, exatamente. Nele. E essas coisas do Naruto, essa história que ele consegue carregar no Naruto clássico, isso foi tão bem feito, a meu ver. Foi. Que a mim, Naruto dava-me lições de vida. Cada arco tinha uma própria lição de vida. Era uma coisa que eu gostava, que era cada personagem tinha a sua própria filosofia. Até os vilões. Até o Orochimaru que na minha opinião era mesmo, em termos de mal, era o mais obviamente mau. Mas até ele tinha tipo aquela sua própria filosofia, que era que ele queria basicamente chegar à imortalidade para poder aprender todos os jutsus que existem. Depois ele usava todos os outros à sua volta. Lembraste-me de outro momento que me deixou bué triste no Naruto. A morte do terceiro Hokage. E a luta dele com o Orochimaru é bué boa. Pois é. E quando tu olhas para o olhar do Konohamaru, a forma, todo o peso que há em volta dele, parecendo que não, e também no caso do Naruto, naquele momento, o terceiro Hokage era aquilo que ele tinha mais próximo de um pai, e depois tinha tipo o irmão mais velho, que era o sensei dele, o Iruka. O Iruka, exatamente, é quase... O Naruto acho que nunca o viu muito como um pai, ao terceiro Hokage. Não o viu como o pai, mas pode não parecer, mas quem lhe deu de comida, quem lhe dava as pensões para ele sobreviver, quem entrava na casa dele sem bater, era ele. Sim, nos primeiros episódios ele até usava uma espécie de bola mágica, que é para ver o que é que Naruto andava a fazer. Exatamente, ou seja, isso tu não notas, e se calhar nem o próprio Naruto via, mas ele tentava proteger ao máximo o Naruto. Tanto que, apesar dele vandalizar tudo o que era, o terceiro Hokage era o primeiro a ver algo bom nele. Olha, sabes, outra coisa que eu também gostava na parte 1 é que cada arco parecia que também estava a acrescentar algo a uma narrativa principal maior. Como no início do arco da Tsunade, antes do Naruto partir, eles introduzem o Itachi e o Kisame. Sim. E logo aí tu vês que, o Orochimaru era de um grupo que tinha montes de pessoas mais ou menos com o mesmo nível de poder dele. Ou seja, este grupo deve ser muito lixado. É mesmo elite. E depois acabas a parte 1 basicamente com uma ganda hype para saber quem é que são estes Jakatsuki, quem é que são os membros. Mal posso esperar para ver as habilidades deles. Lembro-me quando o Itachi aparece, o Sasuke começa do nada atrás do Naruto. Isto há de ter sido lixado para o Sasuke, tipo... Por acaso, isso é uma coisa que eu achei... Isso é uma coisa que eu acho bem interessante, que é... Tu por um lado tens o Orochimaru, que é um dos vilões principais, mas ele não quer saber de Naruto, ele quer saber do Sasuke. E depois tens o Itachi, que o Sasuke quer bué saber dele, mas ele inicialmente parece que se está a cagar e quer é o Naruto.
Pá, sim. É uma dinâmica interessante. Eu também acho estranho, tipo, o Orochimaru não se queira apoderar do chakra da raposa, propriamente. Porque que o chakra da raposa conseguia curar o Naruto a qualquer altura, tinha um poder regenerativo muito forte. Possivelmente pode ter mais anos de vida. Mas em termos narrativos eu gosto dele não ter querido saber do Naruto, só porque já é mais comum em narrativas tu normalmente teres um vilão importante que isso se importa bué com o protagonista e com os seus poderes e está sempre a observá-lo. E ter alguém que nem sequer está a prestar muita atenção ao Naruto, mas está a prestar boa atenção ao seu amigo, parece-me que cria uma dinâmica interessante e assim mais diferente da de outros shonens. Lembras-te quando o Sasuke e o Naruto estão a competir para quem vai subir numa árvore? Pois tipo, era, a Sakura consegue à primeira, mas depois tipo, tu descobres que isto está a acontecer porque a Sakura não tem tanto chakra. Não sei se sabes, eu tenho a ideia que a Sakura começou-se a tornar ninja médica nos fillers. Porque eu lembro-me que há fillers a seguir, quando após a Tsunade chegar e o Sasuke ir a um filler todo, em que o Naruto e o Jiraiya e a Sakura vão. Isso já era com a Tsunade, não era? Já depois da Tsunade, literalmente eles vão para um esconderijo do Orochimaru, Paia da Chuva, ou Aldeia da Chuva. Ok. Calculo que nessa altura se calhar o manga já estava na parte 2. Por isso a equipa do anime já sabia mais ou menos o que esperar. E se calhar também já tinha havido algum foreshadowing dentro do canon que a Sakura poderia se calhar tornar-se numa ninja como a Tsunade. Por isso se calhar podem ter criado uma ligação a partir daí. Se bem que em Naruto as mulheres ou são donas de casa ou são ninjas médicas. A Tsunade é se calhar a única ninja que se tornou a única ninja mulher. Ela e a outra do porco, que tem poderes de lava no Shippuden, que se tornaram assim líderes relevantes. E mesmo assim nenhuma delas chega normalmente ao nível do Madara. Espera aí, mas olha, por acaso a vilã final é uma gaja, por isso afinal nem todas as mulheres do universo Naruto... É um alien, não conta, não conta. Mas olha, vamos ignorar esta parte do alien porque pensar que o vilão final do Naruto é um alien torna tudo tão estranho. Para mim estraga. Eu já consegui aceitar facilmente a cena quando era até ao Madara. Imagine, por exemplo, que que o Madara não estivesse vivo, mas que ele tinha feito um plano para os seus herdeiros e os seus filhos concluíssem a sua conquista, ok? Sim. Algo do género, por exemplo, algo diferente. O facto de depois de clicarem nós temos reencarnações passadas. Acho que a cena, mas isso aí é um problema que eu acho que veio no Shippuden, aliás, parte 2, e acho que começou mais ou menos quando começaram a inserir aquela cena do Naruto ser a criança do destino. Porque até a certa altura tu basicamente não tinhas nada do destino, não tinhas nada sobre reencarnações. Sim, se bem que essa parte do destino até pode ter corrido mal, mas eu acho que veio dar muito mais sentimento pelo Jiraiya. Tu tinhas mais pena pelo Jiraiya. Mas eu vou-te ser sincero, eu odiei essa parte da criança do destino. Houve uma altura que eu deixei de ler o Naruto, que eu colecionei para aí os primeiros volumes, até ao Shippuden, até para aí ao volume 30 e tal, na altura do Sai, mas depois houve uma altura que eu fiz uma pausa do Naruto e se calhar retomei 1 ou 2 anos depois, e eu lembro-me de ficar bué desapontado com a cena da criança do destino e bué coisas que... parecia que tinham sido inseridas de uma forma que já estava a ir contra os temas da parte 1, porque a parte 1 é muito sobre tu ires contra o destino e contra as limitações que a sociedade te impõe. Na parte 2, afinal, há um destino, há uma rota... O teu destino já era ser grande, por exemplo. Exatamente. E para mim... Há uma coisa ou outra interessante na parte da crença do destino, só no sentido do Jiraiya pensar que o Nagato iria ser a crença do destino e afinal não ser, mas mesmo assim... E depois é o Minato e depois não é o Minato. É o meu problema com aquela cena de profecias do escolhido. Eu acho que para aí 90% das vezes estragam um pouco a história. Ou deixam um sabor um pouco amargo. No entanto, deixa-me só dizer, lembras-te da cena em que isto é no Naruto Shippuden, o Jiraiya, antes de ir a ter com o Nagato, despede-se da Tsunade e literalmente a forma como a Tsunade já começa a chorar, literalmente ela sente que ele vai morrer. Sim, essa cena foi boa.
e também a interação entre eles aí pareceu... Epá, foi fofa, foi tipo amigos de longa data, com uma certa atração romântica. Eu sinto que é tipo que é um amor impossível, estás a ver? É um amor impossível. Yeah. Nota-se que os dois tinham uma química, tanto que eu no final de Naruto Shippuden eu já tava, não juntem ela com o Orochimaru. Não juntei. Aí, achas? Foi, isso seria horrível. Epá, é assim, o Orochimaru acho que devia ter permanecido morto. Sei que há fãs que, por acaso, na altura em que o Sasuke matou o Orochimaru, havia fãs furiosos. Tipo, sabes aquela altura em que o Sasuke está à procura do Itachi? Sim. Eu, pessoalmente, gosto bué desses arcos, até. Aliás, desse arco, porque isso é só um. Eu não gosto muito é quando o Sasuke vira meio quase um psicopata e começa a matar os membros da equipa dele. Isso é depois. A cena é que isto foi antes, quando ele está mesmo atrás do Itachi, houve fãs que se queixaram que o manga chama-se Naruto, mas isto já está há um ano a seguir o Sasuke. Mas aquela história era necessária de se contar. E eu até estava a gostar do rumo que estava a tomar. No manga, acredito que tenha sido melhor do que no anime, ok? Porque no anime o pacing... Não foi o pacing, mas foi o facto de introduzirem fillers no meio. Mas ao menos nessa altura o anime não tinha ficado estupidamente filarístico. Eu sei que na guerra é que é um absurdo. Uma grande quantidade é filler. Eu gosto dos fillers do Naruto clássico. Alguns são divertidos. Acho que tens o filler deles a tentarem tirar a máscara do Kakashi. Eu já ouvi muito bem desse filler. Acho que esse é o único filler que normalmente os fãs recomendam. Também gostei muito da história do outro, do que aparece no primeiro episódio, em que fica tipo o Homem-Tigre, ou o que é, né? Já sei, Mizuki, não era? Era. Mas eu gosto disso porque eles é uma forma de trabalhar em personagens antigos que já foram introduzidos. Sim. Por acaso eu acho que esse é o tipo de filler que faz sentido. Tu pegares em personagens antigos que o autor já não vai usar. E eu pessoalmente acho que o personagem, o Mizuki, já não era necessário para a história principal do manga, porque eu sinceramente acho que a grande cena que o separava de outros vilões é que ele era bué fraco. Acho que nem sequer ele era Chunin. Não, ele era Genin. Pois, estás a ver? Ele era Genin ainda. Comparado com um Orochimaru ou um Zabuza, ele era uma mosca. A história dele é que ele era Genin, ok? Sim. E queria ser professor, só que o terceiro Hokage achou que ele não estava preparado e o Iruka estava, ok? Isso fez com que ele criasse uma espécie de ódio. Não sei, ele li isto na wiki, ok? Sim, isso deve ter sido do filler, porque acho que o autor não voltou mesmo a pegar na personagem. Mesmo que seja filler, isto é o seguinte, há uma cena dos fillers... Sim, cria um pouco mais de profundidade ao personagem, por assim dizer. Ao personagem. E não é só isso. Atualmente, isto é algo que o Boruto está a fazer bem e agora como não tem a mão do criador, tu não podes dizer o criador não tem a mão... Literalmente a série do Naruto está a continuar de alguma forma ou de outra. E os acontecimentos do anime são anteriormente àquilo que está a acontecer no manga. Ou seja, há tudo uma conexão e há personagens que só agora estão a aparecer no manga e que já apareceram no anime anteriormente e que tu já os conheces, por exemplo. Sim. Isso é que só agora é que está a aparecer o grupo de vilões, o principal. Mas isso para mim até pode ser uma forma inteligente de conseguirem manter a obra como um todo, para obrigar não só as pessoas a ver, mas também a não se aproximar. Porque shunens grandes que se lançam continuamente episódios, a alguma hora vão se aproximar do material original. Acho é que também há um grande problema, que é o seguinte. O Naruto, o manga e o anime eram semanais, ambos. Sim. Ou seja, todas as semanas tinhas um capítulo novo de Naruto. Lembro-me que houve uma altura que era todas as quartas, depois passou a ser todas as quintas. O Boruto agora está mensal, não é? Exato, era isso mesmo que eu ia dizer, que o Boruto, por outro lado, é mensal, mas o anime é semanal. Ou seja, é ainda mais fácil o anime aproximar-se do manga. Mas isso quase todos estão a fazer mensais. O Dragon Ball Super também está mensal. Não, só as continuações é que costumam ser mensais, porque os originais, tens o Fullmetal Alchemist era mensal, o Attack on Titan é mensal, mas outros mangas, tipo One Piece, é semanal. Grande parte dos shonens famosos são tipo semanais. O Boku no Hero é semanal, o Demon Slayer era semanal até ter acabado, o Promised Neverland é semanal. São quase todos. Diz-me só uma coisa, eu sou bastante ignorante neste aspecto. O One Piece, isto porque eu sei, quem faz a história é o mesmo que a desenha, não é? Às vezes eu tenho... Sim, o Eiichiro Oda, eles têm sempre assistentes. É que o Naruto também era
da autoria e também era desenhado pelo Masashi Kishimoto. Coitadinho, eles devem sofrer tanto. O horário de um mangaka é mesmo horrível. É extremamente absurdo. Há animes que até já gozam com isso. Sabes que o Yoshihiro Togashi, o autor do Hunter x Hunter e do Yu Yu Hakusho, ele tinha chegado a fazer uma conta que era mais ou menos para ver quanto tempo livre é que um mangaka tinha. Sim. E também quanto tempo é que dormia. E eles dormiam para aí 5 horas ou 4 horas. Era mesmo um absurdo. E depois tinham poucas horas de tempo livre semanalmente. Isso é bastante chato. Eu acredito que enquanto eles estão tipo a desenhar, eles devem estar com outras cenas de fundo, que é para se manterem atualizados. Epá, em casos grandes, como tu falaste, atualmente no Hunter x Hunter, eu não sei se os famosos, não sei, atualmente mesmo tendo pressão, eu não sei até quanto é que está a pressão, porque se a obra deles, enquanto a obra deles vender, enquanto a obra do criador do One Piece vender, eles nunca vão fazer pressão para que ele termine a série. E mesmo que deixes de vender tanto, chegas ao ponto onde já chegaste tanto ao pedestal. Eu não sei se o criador do One Piece podia simplesmente tirar férias. Nem sei se ele tira férias. Pois não sei. É assim, ele adora mesmo o que faz, porque, por exemplo, com o criador do Dragon Ball, o Akira Toriyama, acho que eles às vezes meio que tinham-lhe dizer para continuar só mais um bocadinho. Eles não queriam basicamente que a série acabasse. Mas o Eiichiro Oda, por outro lado, tem tantas ideias que ninguém o para, pá. Escrever um manga como o One Piece deves ter um amor enorme à camisola, que já está a ser escrita há quantos anos? 20? Deve ser quase 20, aquilo começou em 97. 23. Espera aí, 23 já. 23 anos sempre a fazer a mesma coisa, a um ritmo de lançar um manga semanal. É muito amor à camisola, pá. Ele tem tirado mais hiatos nos últimos meses. Aliás, nos últimos anos. Pá, sim, mas é muito amor à camisola na mesma. Sobre o Naruto, eu acho muito estranho é a guerra final, que é... Eu não sei bem o que é que o Kishimoto estava a tentar fazer ou pensava que ia fazer, porque notava-se que ele queria chegar ao último arco. Mas a guerra final, por acaso, quando começou foi há algum tempo depois da guerra do One Piece, a guerra de Marineford. A guerra do Barba Branca, basicamente. E aquele arco é bué durado entre os fãs do One Piece. É considerado um dos melhores. Se calhar até é o arco mais popular. Com o Naruto parece que houve o reverso, que é... Ele fez a sua própria guerra, só que fez uma guerra ainda mais longa e foi muito mais odiada, em geral. Epá, quando tu olhas para a guerra... Tudo aquilo já não era uma guerra, porque tu tens tipo duas fações uma contra a outra, mas depois quase que aparece uma fação espiritual. Eu sinto que aparece um deus, neste caso a Kaguya. E há boas coisas que foram forçadas. É assim, eu preferia que o Madara tivesse sido o vilão final do que a Kaguya. E eu sei que há boas fãs que também gostavam que isso tivesse acontecido, mas ao mesmo tempo eu também acho que o Madara foi bué forçado na guerra. O próprio plano dele ressuscitar foi o que anda sorte, porque se não tivesse sido o Kabuto aparecer ali convenientemente com um exército de zombies... Parece que estava a adivinhar com um personagem que fosse amigo do Orochimaru, aliás, que fosse tipo o discípulo dele, iria querer imitar o seu criador, o seu tutor, e depois ia plantar o braço dentro de... tanta coisa. E o plano original do Madara não fazia muito sentido. Ele deixou-se morrer para que o Obito o ressuscitasse com o poder do Nagato. Só que como é que ele sabia que o Nagato seria convencido a sacrificar a sua vida para o ressuscitar? O Nagato era bem manipulável, é a sorte dele. Mas mesmo assim... E depois isso não funcionou, por isso ele teve a sorte de aparecer ali o cabo. Já viste a sorte que é uma pessoa com o Nagato ter o Rinnegan? A sorte que tinha que ser um personagem com a personalidade dele, estás a ver? Quando o Naruto passar a tocha e passar a raposa, a quem é que achas que vai passar a tocha? Algo que me pergunto bem é se vai haver um momento em Naruto onde o Naruto obviamente vai deixar de ser o Jinchuruki. E aliás, não será a filha, se calhar o 9K2 será libertado. Mas imagina, a filha, já que tem um ganda Byakugan, fica com aquele power-up. Mas ela tem uma desvantagem enorme, que é mulher. Ela é uma mulher no universo de Naruto.
Vá, pelo menos a Sarada até se está a safar, não é? Exatamente. A Sarada até é uma personagem mais interessante, pessoalmente, do que o filho de Naruto, o Boruto. Epá, mas eu tenho interesse em saber mais coisas sobre a filha, eu só sinto que ela está um bocadinho posta de parte. Se bem que atualmente a filha do Naruto é vista como uma forma do Naruto voltar um dia para treinar, entendes? Sim. Como quem está a treinar tanto o Boruto e o outro, não sei se já me surgiu o nome, são pessoas muito mais ligadas ao Sasuke do que propriamente ao Naruto, estás a ver? Eu acho mais facilmente ele pegar na filha. No Naruto também tu já reparaste que há uma grande diferença no que diz respeito à história dos ninjas na parte 1 e na parte 2. Tipo, na parte 1, quando o primeiro e o segundo Hokage são ressuscitados pelo Orochimaru, eles lutam normalmente contra o terceiro Hokage. E o terceiro Hokage, supostamente no seu tempo, era o Hokage mais poderoso deles todos. Depois, na parte 2, vais lá para a altura da guerra e de repente o primeiro Hokage e o Madara estão num nível tipo de deuses do Shinobi em comparação com todos os outros. É uma grande diferença. Tu sentes que ele recebeu um power grade? Um power-up enorme. A explicação que acho que deram foi que, não sei se isto foram os fãs ou se foi explicado na própria obra, mas que supostamente quando o primeiro e o segundo Hokage foram ressuscitados não estavam no poder completo. Mas mesmo assim eu acho que também foi uma própria cena do próprio autor, que o autor meio que foi... Ele não sabia que o Madara ia ser ressuscitado quando ele começou a escrever. Até quando ele introduziu a estátua do Hashirama e do Madara no final da parte 1, quando o Naruto e o Sasuke estão a lutar, eu acho que ele não sabia que ia ressuscitar o Madara. Eu até acho que era mais interessante quando eles eram símbolos do passado do que quando eles de repente foram ressuscitados e afinal eram mais poderosos do que a nova geração, porque um tema que ele até costuma pôr na história, e ele até tentou um pouco isso na guerra, é que as novas gerações são sempre mais poderosas do que as anteriores. Só que isso cai por terra quando o Madara e o Hashirama são tão... É que eles não são só fortes, nem nível Hokage, eles são tipo nível Deus. Mas deixa-me só te explicar uma coisa, e se calhar para haver comparações de poder. Tanto o primeiro e o segundo Hokage morreram extremamente novos, ok? Sim. E tu notas isso e o que acontece é... Tu consegues justificar o porquê do terceiro Hokage ter perdido contra o Orochimaru, exatamente. Porque ele era muito mais velho. Exatamente. Nessa altura os níveis de poder faziam sentido e pareciam reais porque tomavam isso em consideração. Eu acho que isso só foi usado como desculpa, não para trazerem o primeiro Hokage e o segundo Hokage de volta, mas foi para dar um fanservice do Naruto interagir com o seu pai. Epá, eu não me importo dele interagir com o pai, mas... Depois fica o resto da série sem braço. Mas eu acho que não foi só isso, acho que também foi mesmo que os fãs queriam bué o Madara. O Madara tinha bué hype atrás dele. E eu até compreendo porque é que tanta gente queria que ele fosse o vilão final e ele acabou por voltar. Já pensaste que isso, calhar, esta cena do escolhido foi apenas pensada com o objetivo de mais tarde trazer o Madara de volta e ele antes nem pensava nisso? Porque é o seguinte, quando olhas para o Naruto e para a obra, eu gosto de ver a história dos filhos do filho da Kaguya, ok? Eu gostei dessa parte do anime. E não é que eu gostasse da ligação que havia com o passado, mas eu gostava de ver a época do passado. É a mesma coisa que eu gostei de ver de como o Nagato e os seus companheiros cresceram lá ao lado do Jiraiya. O background do mundo ninja interessava-me, ok? Sim. O que eu sinto é que o criador queria mostrar mais desse background e não sabia como. Como ele quisesse explicar o motivo da primeira e da segunda guerra ninja, estás a ver? E quisesse explicar a história de como os ninjas existiram e que não conseguisse arranjar. E que para isso, obrigatoriamente, tinha que ter um filho condutor que o primeiro evento de todos se conectasse com os outros todos. Sim. Mas depois pareceu forçado porque ele não pensou nisso desde o início da obra. Sim, e de repente todos os males do mundo de Shinobi foram influenciados pelo Zetsu. Black Zetsu, não foi? Exatamente, e o branco foi criado por ele, por exemplo. Para mim isso é algo que tira bastante da obra, porque durante grande parte do Naruto, uma coisa que eu adorava, em comparação a outros shonens como mais antigos, tipo o Dragon Ball, é que no Naruto, mesmo que tu tivesses alguns vilões mais maus, tipo o Orochimaru, parecia que quase todos eles tinham motivações que faziam sentido, cenas com as quais tu podias identificar. Eles eram basicamente heróis da sua própria história,
que é a marca de um bom vilão. Eu já admiti aqui que para mim, a nível de história, e tipo, Naruto deu-me muita lição de vida. Muita Exatamente. E a cena é que até mesmo até o Obito e o Madara, que eu acho que pessoalmente não, as motivações deles foram um pouco... Epá, a mim não me fizeram tanto sentido, mas pelo menos até com eles o Kishimoto tentou, estás a ver? Sim. Ao menos até tens já algumas cenas emocionais com eles. Eu senti alguma emoção na cena onde o Obito tem que dar o seu olho ao Kakashi. Eu acho que isso tu já não... Sim, mas isso aí não tem a ver com o momento dele como vilão. Exatamente. Nessa altura, quando eu vi esse momento, nem eu sabia que ele ia ser o vilão da história. Que isso foi logo no volume 27. Depois tinhas aquelas teorias, escreves Tobi ao contrário, depois Tobi ao Obito. Mas tipo, estás a ver esse momento, esse flashback, no manga foi publicado entre a parte 1 e a parte 2. Ok. O que eu até achei bastante esperto, porque tens uma espécie de interlúdio entre a parte 1 e a parte 2 que é um flashback. Flashback não, uma prequela. Depois também tens a história do Itachi, mas eu acho que o Itachi dava para fazer um podcast inteiro. O facto do gajo matar toda uma parte significativa da aldeia e depois ser recordado como um herói. Yeah. E o próprio irmão dizer: não faz mal, tinhas os teus motivos, mataste o meu pai e a minha mãe. Agora quero destruir a aldeia, não te quero destruir a ti. O Itachi, eu acho que a ideia e o plot twist eram muito bons, mas a execução é que falhou. Porque eu adoro a ideia de ele ter feito aquilo pelo bem maior, mas odeio a forma como os personagens dentro da história tratam o que ele fez. Como se, tipo, o próprio Sasuke viu como um grande herói, quando o Sasuke mesmo por causa disso devia continuar a odiá-lo, porque apesar de tudo ele matou imensas pessoas e matou a família do Sasuke e torturou. Pelo que sei, o que originou isto também, e que também se dizia, é que na altura quando escolheram o quarto Hokage, não escolheram o pai do Sasuke. Não sei se soubeste essa. É? O pai do Sasuke, exato. E o terceiro Hokage, quando tinha que escolher, escolheu o Minato. E foi aí que começou um bocadinho de tudo. Mas olha, a parte do Itachi, já fizemos a comparação há bocado com o Harry Potter. E isto é outra coisa que eu também acho que é bem parecido ao Harry Potter, que é na net tu encontras sempre bués fãs do Itachi que põem-no sempre como o gajo que se sacrificou pelo bem maior. Mas o gajo era badass. Tu jogas algum jogo... Sim, ele é bem badass. O gajo era bem fixe, o design, a personalidade. O personagem é brutal. O meu problema é mesmo como as personagens o tratam dentro da história. Mas acontece algo muito semelhante com o Snape, do Harry Potter. Porque o Snape nos livros também fez cenas bem sacanas. Tipo, isto não mostraram nos filmes, mas nos livros ele fazia bullying bem intenso à Hermione e ao Neville e a outros Gryffindor. E no final o filho do Harry teve o nome dele, né? E também há ainda outra coisa do Snape, que é, se não me engano, ele quando foi à casa dos pais do Harry, ele guardou uma foto que tinha a mãe do Harry e dobrou-a, ou seja, dobrou-a de forma a não aparecer lá o filho e o marido e ficar só ela. Eish, ou seja... Caraças! Não fazia a mínima ideia disso! Jesus! Imagina isso ter acontecido no filme, imagina. Eish. Estou a imaginar todo um plano. Estou a imaginar toda a cena, já estou a visualizar. Tipo, o Snape também só foi para o lado dos bons porque de repente reparou que tinha feito merda. Eu agora não tenho a certeza, por isso se eu estiver errado, alguém que tenha lido os livros de Harry Potter podem dizer aí nos comentários. Mas basicamente ele também só passou para o lado dos bons quando apareceu numa profecia que um filho da Lily, da mãe do Harry, ou seja, o Harry, poderia matar o Voldemort. E por isso o Voldemort foi-se preparar para o matar. E foi só nessa altura que ele passou para o lado dos bons. Ele viu uma vantagem, tipo, se calhar eu consigo me livrar deste. Não, o que aconteceu foi, tipo, ele olhou, ele tipo, nessa altura é que reparou, epá, ups, fiz merda. Então, afinal ela, a única pessoa por quem eu me importava, vai morrer.
Oh não! Ele nos livros tem montes de momentos sádicos. Tem, por exemplo, há uma altura em que os dentes da Hermione, por causa de um feitiço ou de uma poção, já nem me lembro bem, começam a crescer exponencialmente. Yeah. Tipo, e vão ficando a crescer, bué. E ela está em lágrimas e tipo, ou o Harry ou o Ron até diz ao Snape: epá, fizeram-lhe isto, a culpa disto aqui foi ali, acho que era do Malfoy. É provavelmente, é sempre do Malfoy, né? Yeah, o Snape olhou para ela com os dentes enormes e só disse: eu não vejo diferença. Filha da... Com caraças. Yeah, o Snape é uma besta. Mas pronto, volta ao Naruto. O Itachi, depois as personagens na história tratam-no como o Messias. Até ele cura Kabuto dos seus pecados. Yeah. Depois, ele ficou a dormir para sempre, mas depois acorda. Isso também é outro. Yeah. Mas, Mas olha, antes de acabarmos isto, sim, diz lá. o que é que tu achavas do trio do Naruto? Do original? Do original, estás a falar? Naruto, Sasuke e Sakura. Tu não achas que deviam ter havido mais missões? Ou teria sido fixe terem havido mais missões entre Zabuza e... Eu acho, por isso é que eu gostei dos fillers. Há um filler literalmente entre o momento em que a Tsunade chega e o Sasuke se passa, estás a ver? Que é literalmente uma aventura dos três, uma missão dos três. E eu senti falta dessas pequenas missões, porque dentro da história eles viveram várias. Yeah, mas mesmo assim no anime que eu me lembro, que eu vi uns quantos episódios, a grande quantidade de fillers infelizmente foi para aquele período de tempo depois do Sasuke ter saído da aldeia. Ou seja, depois não tinhas a equipa 7 completa. Exato, não tinhas esse sentido, mas o que eu estou a tentar dizer é que, por exemplo, há várias vezes eles dizem que fizeram várias missões até o exame Chunin, por exemplo. E eles durante esse tempo eu acho que deviam ter contado mais alguma coisa. Porque do nada é rápido. Parece que, que é rápido demais. Isso acho que foi porque deve ter sido o editor que disse ao Kishimoto, depois do arco dos Zabuza, deve-lhe ter dito para ele introduzir muitos mais personagens da mesma idade do Naruto e do Sasuke. Eu tenho pena porque tanto que no futuro, até que na altura dos fillers dos sonhos em Naruto Shippuden, começaram a pôr fillers da equipa 7. Yeah. Olha, também já reparaste noutra coisa? No início o Naruto tirava algumas ideias para arcos do Hunter x Hunter. Exame Chunin, Exame Hunter. Olhos vermelhos, com o clã morto. Agora fizeste-me lembrar do nada, qual é que é o outro anime do criador do Hunter x Hunter? Yu Yu Hakusho? Estás a ver o torneio final? Aquele bastard. Sim. Grande torneio. E depois tens tipo o torneio de Dragon Ball Super no final. Eu consigo fazer comparações também. Esse torneio marcou-me imenso. O torneio final do Yu Yu Hakusho? Sim. É assim, eu do Yu Yu Hakusho não vi o anime, só li o manga. Aliás, vi os primeiros episódios do anime, só que na altura não consegui ver mais. O que eu sei é que o manga, não sei se tens noção, mas esse arco acaba bem abruptamente, do torneio. Tanto que eu acho que nem sequer houve muito torneio, porque esse arco durou para aí 20 e poucos capítulos, talvez menos. E eu sei que no anime foi muito mais expandido. Mas eu gostei, pá. Eu já fui ver, por acaso, cenas e acho que o anime expandiu bem isso. Tanto que esse arco que tu estás-me a falar é um arco que tu experienciaste de uma forma completamente diferente que eu, porque provavelmente a história aí está completamente diferente que eu li. Podemos falar disso noutro podcast? Talvez. Bem, chegamos agora ao fim deste podcast sobre o Naruto. Se quiserem que nós falemos sobre o Shippuden noutro episódio, porque obviamente nós não falámos imenso do Shippuden já neste. No entanto, é o seguinte, como devem ter percebido, Naruto influenciou muito no nosso crescimento, ou seja, acompanhou-nos durante uma grande fase da nossa vida, por isso é natural que nós tenhamos muita coisa para dizer para além do que foi dito nesta hora. Por isso, se vocês gostarem de ter mais uma conversa sobre Naruto, é questão de comentarem aí baixo e essa conversa há de surgir. E não nos peçam, não me peçam para falar do Boruto. Apesar de estás a ler, lês na mesma, mas não me peçam para falar. Mas a diferença é que não estou a colecionar, enquanto que o Naruto coleciona. Terminaste o Shippuden, toda a série? A parte 2, sim, tenho os 72 volumes. Bem, agora já descobrem um bocadinho o lado colecionador do Adriano. Quando virem a coleção dele do One Piece, caraças.
Só assim é que tu começas a ler. Bem, digam aí nos comentários para falarmos do One Piece, porque assim o Quilhote, Álvaro, seja, pá, trata-me por Álvaro. o Álvaro do Sem Bilhete, vai ser obrigado a ler o One Piece todo. Álvaro, trata-me por Álvaro, caraças. Mas eu leio o One Piece todo, só para um podcast. Eu, se calhar depois vou gostar tanto que até vou gravar 2 ou 3, mas não importa. Digam aí nos comentários, digam-lhe para ver o anime com o pirata que estica. Que comeu a fruta do diabo. Espero que tenham gostado desta nossa conversa e já sabem, podem ouvir-nos também no Spotify. Eu nem sei por onde nos estão a ouvir. Podem nos estar a ouvir no YouTube e neste caso no Spotify. E eu tenho que dizer, também podem nos ouvir no YouTube. Mas pronto, também nos poderão encontrar no YouTube do Cabo Cinético. Nós também estamos a ponderar começar a criar um outro local também para seguirem apenas os podcasts, mas isso vai com o tempo. Não se esqueçam também de seguir o canal do Álvaro, o Sem Bilhete, onde ele fala de animações. E já sabem, vemos na próxima e tchau! Tchau!